Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde, tudo Me escuta jóia? aí, José? Escutando corretamente. Você me ouve? Boa Tá no tarde. FBA? Boa, na sala do Jansen. Vou dar um pulo no banheiro. Show de bola. Boa tarde a todos. Boa tarde, Adriele. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Boa tarde. Escuto sim, certinho. Boa tarde, também ouço. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Josué, acho que deu as boas-vindas pro pessoal, Josué? Ainda não. Ah, tá. Bom, meu nome é Stanley, eu estou como moderador dessa sessão, né? É uma sessão de artigos aplicados que eu participo, acho que desde 2021, né? Auxiliando aqui um dos líderes da área. E é muito bom tê-los aqui conosco, tá? Igor, Oderlene, Adriele. Bom, a organização pede que a gente reforce a questão dos tempos que cada um tem para apresentar. O SEMEAD ele preza muito pela pontualidade. Eu peço agradeço a paciência e peço um pouco de desculpa por não ter entrado 10 minutinhos antes, mas é porque eu estava com problema para instalar o Zoom, todo o meu trabalho aqui, né, no trabalho corporativo. E aí não sei se vocês tentam, mas quando é notebook corporativo é um inferno para fazer as instalações, aí você descobre que não tem a licença, não tem o admin, aí a gente entra num ajoelhar de milho sem fim, tá? Bom, é, podemos, tá previsto para começar às 16h30. Eu sempre pergunto o que é que vocês preferem, depois de cada artigo um bate-papo, ou se a gente reúne para o final o bate-papo, o que é que vocês acham melhor? Eu acho que no final é melhor, porque são quatro.
artigos, né? Pelo que eu vi. Acho que são 3 só, pelo que eu soube, eram 3. Mas como eu estou em múltiplas mesas, eu posso estar me confundindo, tá bom? Ô, Stanley, são 4 apresentações. São 4 É, mesmo? isso, o tempo médio de apresentação é 15 minutos, né, de cada uma. Isso, isso. É Então, que eu eu só tô acredito que a vendo gente, os 3 e o amigo, quando me escalou, ele falou que seriam 3. na minha agenda tem 4 apresentações. Tá bom, E aí, como seriam 15 minutos cada apresentação, dá a uma gente vai hora. gastar 1 hora. Aí a gente pode deixar o fim para Final, né? Final é melhor, né, José? discussões. Isso. Bom, façamos por ordem alfabética, façamos do começo para o fim. O Igor, de qualquer forma, não vai começar por você, Igor, porque você está bem no meio. Ou é o Derlene ou é a Adriele, se a gente quiser inverter ou não. Como que a gente prefere? Pode começar então? Ou é a Podia ser Derlene? a Adriele, que eu estou esperando, na verdade, o Ulisses, que é o outro, o outro autor que iria apresentar, ver se ele entra, que ele está com dificuldade para entrar aqui, está me relatando, então se a Adriele já quiser começar, Tá bom, Derlene, qualquer coisa você que vai ter que apresentar, hein? certo, deixa. Ah, só rapidamente apresentar de onde cada um é, rapidinho, antes que a Adriele comece. De onde você é, Derlene? Só vocês chegaram a conversar antes ou não? Geralmente eu sempre faço esse bate-papo. Não, não conversamos, não. Tá A não falando ser da que você onde? converse. Eu estou falando de Fortaleza. Fortaleza? Eu Sou morei da, aí já. é, Ô, coisa boa, sou da Unifor, do programa de Ah, mestrado e doutorado aqui da Unifor. muito bom. Na sessão passada a gente teve alguém, acho que daí, acho que da Secretaria da Fazenda, que também estava fazendo, acho que o doutorado em administração, se eu não me engano, era uma fiscal de renda. Ah, Trabalho, tá trabalho legal. bem interessante. Você, Igor, tá falando de onde? Paulo de Viçosa, do PPG-ADM da UFV. Eu estou com meus companheiros aqui, Josué e Adriele, que são de Viçosa também. Ah, que legal. A Adriele também é de Viçosa. Isso. Eu faço mestrado no programa de pós-graduação em administração pública, né, da UFV. É legal. Quando a gente faz o mestrado, depois a gente, a gente fica já pensando que vai fazendo doutorado. Quando faz um doutorado, a gente pensa que vai fazendo pós-doutorado. Aí depois de fazer o pós-doutorado, geralmente o pessoal vai fazer psicanálise e vira terapeuta, abandona a carreira. É, Adriele, então você também está de Viçosa, né, Adriele? Sim, sou de Viçosa Ah, também. ótimo. Tá bom, vamos começar por você então? Pode. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, porque eu não tenho o hábito de usar o Zoom, né? Geralmente eu uso o Meet. Então, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Eu já apresentei hoje cedo. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Estamos. Apresentação, no caso? Está muito produtiva. Já apresentou hoje cedo, está apresentando de novo? Pois é. Eu submeti 2 artigos e aí caiu as apresentações para hoje, coincidentemente, todas as duas. Legal. Boa tarde novamente, né? Meu nome é Adriele. Atualmente eu sou doutoranda em administração pública aqui na UFV. Também me formei aqui, bacharel em administração e fiz o mestrado aqui também. E agora estou no doutorado. Esse artigo, inclusive, é fruto de uma disciplina que eu cursei no período passado. Então, eu produzi esse artigo lá, então, por isso que ele não tem um aprofundamento teórico maior, digamos assim, porque, né, a disciplina tem um tempo mais limitado. E foi um artigo de disciplina, mas o professor da disciplina achou interessante, por bem, né, a gente tentar aprimorar ele, melhorar e, quem sabe, até conseguir uma publicação, né? Então, o outro autor é o professor Marco Aurélio, que ministrou a disciplina, e o outro autor é o Tiago Rios, que é um colega do mestrado. E no mestrado também a gente chegou a desenvolver alguns estudos em conjuntos, assim, né, devido à proximidade temática. Então, o título é A Informalidade do Trabalho e a Reforma da Previdência 2019, Análise Discursiva da Construção do Problema Público. Na minha dissertação, eu estudei, na verdade, precarização do trabalho, com foco na uberização. E foi até a partir, né, da minha dissertação que surgiu, o interesse em pesquisar essa questão da previdência, porque durante a pesquisa eu entrevistei, os trabalhadores aqui da cidade de Viçosa, os trabalhadores uberizados, e aí o que eu observei é que a maioria deles não contribui para a previdência, e a uberização é um formato de trabalho informal.
Então, eles teriam a opção, no caso, de se cadastrar no MEI, que aí sim eles, né, estariam, de certa forma, segurados. Só que na prática não é isso que acontece. Então, na prática, os trabalhadores eles não contribuem com a Previdência Social. E com isso, né, me levantou esse questionamento, porque a gente sabe que a taxa de informalidade no Brasil ela é muito alta, né? Eu até trago um dado aqui, 40,7% da população economicamente ativa, ela está em trabalhos informais. Então, essa questão acaba impactando diretamente na questão previdenciária, né? Porque no Brasil o sistema de previdência ele é contributivo. Então, tripartite, né? Então, uma parte é o trabalhador, outra parte é o Estado e a outra parte é a empresa. Mas isso quando se tem um contrato de trabalho, né? Mediante CLT. Então, justamente por isso, eu quis pesquisar sobre esse assunto para entender como que essa informalidade ela implica na Previdência e como isso tem sido abordado, né? Principalmente porque a gente teve uma reforma da Previdência recente, em 2019, então o interesse era justamente entender se essa questão foi abordada nessa reforma, né? Se essa questão da informalidade ela foi considerada. E aí a questão de pesquisa, então, né, é justamente essa, entender como a informalidade do mercado de trabalho ela é abordada no debate público, principalmente, né, nas reformas voltadas à sustentabilidade da previdência social no Brasil. Então, o objetivo é analisar como a informalidade do trabalho é tratada nos discursos e documentos institucionais que justificaram a reforma da Previdência, de 2019, identificando suas implicações sociais e políticas. E aí, para abordar essa questão da previdência, né, eu tentei trazer um referencial teórico um pouco a demonstrar como que a previdência social, ela é uma política pública, né? Então, antes de tudo, a previdência social, ela é uma política pública destinada à proteção social. Então, no Brasil, com a Constituição de 88, a gente teve um ganho muito significativo, digamos assim, né? De se pensar uma proteção social mais ampla para os brasileiros. Tanto que na Constituição de 88, né, instituiu-se a Seguridade Social, que é esse conjunto maior de proteção social com três pilares, né, com três bases, que seria a saúde, a previdência e a assistência social. A saúde sendo universal, né, um caráter para todos, não é necessário nenhuma contribuição, a assistência social também, porém a previdência, ela continuou com o aspecto contributivo. Então, tem direito à previdência quem contribui para ela, né? Então, se o trabalhador, se a pessoa não contribuir, ele não tem esse direito resguardado futuramente, quando ele, né, envelhecer, e mesmo por outras questões que possa vir a acontecer, né, porque viver é correr risco, então a gente está submetido a todos os tipos de risco, acidentes, alguma questão no trabalho que possa vir a, a impossibilitar que a gente trabalhe e consiga o nosso sustento para sobreviver, né? E aí, com isso, tem alguns outros autores, né, que vão mencionar muita questão, né, que a Previdência ela não é apenas arrecadação e pagamento, né, mas é um instrumento também de redução de pobreza, dinamização econômica, né? Tem muitos estudos que mostram a importância da Previdência Social, principalmente em cidades menores, né, como que muitas vezes é o benefício ali das pessoas que fazem a economia local girar. Isso se a gente for considerar cidades pequenas, por exemplo, né? E aí, aliado a isso, então, tem outros autores aqui, né, que é mais do campo das políticas públicas, que aí eles vão falar, né, o como que essa questão da política pública, ela envolve questão de disputas de poder, ideologia, interesses econômicos, principalmente o Subirats, né, quando ele vai falar da construção do problema público, o quanto que não é uma questão meramente técnica, envolve também essa questão política, ideológica, para a gente se definir o que é um problema ou o que não é, o que vai entrar na agenda, o que não vai entrar na agenda. E aí, trazendo um pouco mais essa questão, né, o SEC também vai afirmar essa questão, como que as políticas elas têm um conteúdo simbólico, ideológico, né, e o quanto elas vão refletir crenças dominantes em contextos políticos, e o quanto que elas vão reproduzir certos estigmas e certos comportamentos dentro da sociedade também. E aliado a isso, eu quis trazer um pouco, né, não aprofundei tanto, porque é um artigo de disciplina, mas tratando a Previdência como um wicked problem, né?
que seriam os problemas complexos que a literatura traz. O que seria isso, né? São problemas que não têm uma resolução simples, ou às vezes resolve-se uma faceta do problema, mas a outra acaba não sendo resolvida, ou muitas vezes para se resolver uma faceta você acaba criando outros problemas, né? Então são problemas complexos de difícil solução, que muitas vezes vão ter esse embate ideológico mesmo na definição ou na forma de se tratar esse problema. Alguém ficou repetindo aqui, desculpa. E chegando na parte da metodologia, né, como que eu pensei em analisar essa questão de como que essa informalidade ela é ou não tratada para justificar ou legitimar a reforma da Previdência lá em 2019, né? Então, é uma abordagem primeiramente qualitativa, documental, foi uma análise documental que eu fiz, justamente com o objetivo, né, de entender como que ela é tratada no discurso oficial. Porém, devido ao tempo, né, eu fiz um recorte muito simplificado, né, da reforma de 2019, e também o objeto de análise, né, o corpus de análise, foi a exposição de motivos do projeto de reforma da Previdência, né, número 103/19. Então, foi o único documento que eu analisei, foi essa exposição de motivos, né, que é o documento que busca justificar o porquê da reforma, por que teria que se fazer a reforma naquele momento. E também vai trazer nessa exposição de motivos, traz também muitas estratégias discursivas e de legitimação, que é o documento que vai orientar ali toda a argumentação do porquê que se quer reformar ou porquê que a reforma ela é necessária, ela é importante naquele momento. E para fazer essa análise desse documento, eu levei em consideração a análise e discurso do Pierre Charodot. Ele é um linguista francês e ele é muito reconhecido, né, por aplicar essa metodologia de análise de discurso, né? É uma análise semiolinguística que ele fala, é uma análise que pode ser aplicada a qualquer texto que se tenha, né? Então é possível aplicar. E ele vai analisar o ato de linguagem, né? Então existe o ato de linguagem, aqui no caso seria a exposição de motivos para a reforma previdenciária de 2019, e aí, então, eu vou analisar a partir da perspectiva dele, né? Então, ele fala que existe um contrato de comunicação a ser seguido, existem os lugares de fala, né, dentro desse contrato, e existe também as estratégias de legitimação, que é justamente você tem um discurso e você quer persuadir alguém sobre aquele discurso, né? Então, você precisa usar estratégias de legitimação e de convencimento também. E aí, isso que eu já falei, então, né? Então, no contrato de comunicação, seria quem fala, para quem e com que objetivo, né? Os lugares de fala, aqui pensando na reforma da Previdência, né? As imagens do governo, dos trabalhadores, dos beneficiários, e as estratégias de legitimação, né? Aqui dessa reforma também seria o uso de dados, metáforas e moralização. E aí, chegando de fato nos resultados que eu encontrei, né, para análise discursiva, então o enfoque, né, é o discurso oficial da reforma da Previdência, que ele vai construir sentidos, silenciar certos aspectos e legitimar algumas decisões políticas, né? Então, nesse sentido, de acordo com o Pierre Charodot, o discurso ele é compreendido como um ato de comunicação política, onde o locutor ele define papéis, imagens e estratégias para persuadir. Então, uma outra citação dele, né, que o discurso político ele busca construir um mundo possível, no qual suas soluções se tornem aceitáveis e legítimas. E aí, na situação de comunicação, trazendo aqui, né, mais especificamente, quem seria o locutor dessa situação de comunicação? Seria o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, que é quem propôs a reforma, né? Destinatário primário seria o presidente da República, é quem ele se dirige. Os destinatários secundários seria o Congresso Nacional, né, que votaria essa reforma, e também a sociedade brasileira, que é quem tem interesse sobre essa questão. E o contexto, né, que seria o cenário. Qual que é o cenário que eles mais evidenciam nesse documento? Seria o cenário de crise fiscal e envelhecimento populacional. São essas duas questões que mais vão aparecer ao longo de todo o documento, né? E qual que é o objetivo? Legitimar a reforma como solução inevitável. Então, eles falam, olha, essa reforma tem que acontecer, senão vai haver um colapso do sistema. E por que aconteceria esse colapso? Por conta de uma crise fiscal e de um envelhecimento populacional.
E aí, quais são as estratégias discursivas que são utilizadas, né? Muito uma credibilidade técnica, né, que eles buscam passar. Então, eles vão usar os de dados, citações, trazendo, né, órgãos reconhecidos, igual aqui, por exemplo, do IBGE, que vai trazer os dados demográficos, a situação do Brasil atual, uma projeção também para daqui a uns anos. E com isso que eu trago aqui, né, que há um silenciamento, que há ausência de debate sobre informalidade e precarização. Então, ao longo do documento, essas informações elas não aparecem. Na verdade, aparece duas vezes, assim, mas de forma muito superficial. Então, eles não entram nessa questão do mercado de trabalho em si, né, que seria um aspecto importante de se considerar, visto que o nosso sistema previdenciário ele é contributivo e ele está atrelado ao emprego formal, né, e essa questão ela não aparece. E há uma naturalização desse cenário, como se não existisse outra alternativa, né? Que a gente fala que é o discurso da inevitabilidade. Então, é como se não existisse outra saída. A gente tem que fazer essa reforma, seguindo, né, pela questão do ajuste fiscal, porque é a única opção que a gente tem para conseguir manter o sistema sustentável. E depois, né, a gente vem as causas da crise previdenciária. Então, a questão que se põe é que a previdência, da forma como está, ela não é sustentável, né? Então, ela não vai, se continuar dessa forma, ela não vai perdurar por muito tempo, vai ter um colapso do sistema. Então, existe uma crise previdenciária, primeiramente, que precisa ser resolvida. E essa crise, igual eu já falei anteriormente, né? Ela é aliada à dimensão fiscal e demográfica do país. Com isso, vai ignorar fatores estruturais, como a informalidade, desemprego, né? Ignorando essa questão do mercado de trabalho. E o modelo, né, igual eu falei, a gente tem esse modelo bismarckiano, que depende do vínculo formal e da contribuição contínua, né? Que é, inclusive, uma das questões também de se pensar que o modelo ele foi pensado assim. Entretanto, no Brasil, a gente nunca teve um mercado de trabalho formal muito forte, digamos assim, né? A informalidade, ela sempre foi muito preponderante. Então, já era uma questão antes, né, para se pensar essa sustentabilidade da Previdência, mas agora, com o passar do tempo, vai se tornando cada vez mais complexo, porque a informalidade ela tem aumentado, principalmente se a gente for pensar com a reforma trabalhista de 2017. Como eu já falei também, né, mais de 40% da força de trabalho está na informalidade. Então, se a gente for pensar, menos contribuintes, mais beneficiários, então, não tem como não haver esse desequilíbrio estrutural, né? Se a gente não tem uma base de contribuição forte, realmente não há como se pensar num sistema sustentável. Porém, o problema é apresentado apenas contábil e não como social. Então, também, tirando do foco essa questão de que a Previdência ela é uma política pública, né? Ela tem esse viés de ser um direito, para os brasileiros e não meramente só uma questão econômica, contributiva, né? E também essa questão da visão sobre o trabalhador, né? Como que o documento ele vai abordar essa questão dos trabalhadores, né? Então, o trabalhador ele é sempre tratado como um custo. Eles trazem muito, inclusive, a questão da sobrevida, né? Que agora as pessoas elas têm uma sobrevida maior, então, teoricamente, elas vão receber por mais tempo. Vai ter e o sistema quebrado justamente por esse motivo. Isso também muito abordando a questão como se o país ele fosse muito homogêneo, né? Se a gente for pensar a questão demográfica do Brasil, não é, não existe essa homogeneidade. As regiões, elas vão apresentar, inclusive, índices de sobrevida diferentes. Se a gente for pegar o Nordeste com o Sudeste, por exemplo, ou o Norte com o Sudeste, vai ser diferente. Mas quando a gente, né, pensa numa política nacional também, a gente faz uma média, então dá a entender que realmente essa sobrevida é como se ela fosse homogênea para todas as pessoas no país, e não é bem assim. Igual eu já falei, nas reformas anteriores, por exemplo, a de 2019, agravaram a precarização também, que é algo que eu abordei um pouco na minha dissertação, né, como que a reforma ela contribui, de certa forma, para essa informalidade. Agora a gente tem outras modalidades de trabalho também que são regulamentadas, como a pejotização, e por aí vai, né? Sempre no sentido de ter essa perda de direitos mesmo. E aí, só destacando aqui, né, algo que o Ricardo Antunes e a Graça Bruto trazem no trabalho deles, né, é que a informalidade ela não é uma escolha individual do trabalhador, né? Por mais que possa parecer, não é, porque a gente não tem mercado de trabalho formal
fortalecido, então as pessoas elas não têm essa escolha, né? Elas precisam trabalhar. E é isso. Em relação ao enquadramento do problema, né? Então, como que o problema da crise previdenciária foi enquadrado ali nessa exposição de motivos, né? Primeiramente, como a urgência e a Ó, inevitabilidade, como ela tem. Adriele, só avançar um pouquinho mais por conta do tempo, tá? Ah, tá, beleza, tá acabando. Então, isso que eu já falei também, o mais importante aqui é, né, trata-se de se criar um consenso técnico que mascara uma escolha política. Logo, a crise é narrada e não apenas diagnosticada. Então, ao longo de todo o documento da exposição de motivos, fica muito nítido isso, né, como que se tenta construir esse consenso em torno da questão mais técnica mesmo, né, mais atuarial, mais fiscal, demonstrando, assim, uma escolha política de fato, e a crise realmente ela vai sendo narrada, né, e não é meramente um diagnóstico que é apresentado. Em relação às soluções propostas, né, foi o aumento da idade mínima, do tempo de contribuição, focou-se muito na questão também da previdência complementar, né, nessa tentativa de difundir mais essa questão da capitalização, e se a gente for pensar também nessa questão, né, como que tem um interesse de mercado por trás disso, e o quanto que isso é complexo também, se a gente for pensar na realidade brasileira, onde os trabalhadores, né, eles não têm essa consciência financeira tão aprofundada, então isso também seria um risco, principalmente se a gente for pegar e comparar com outros países que adotaram esse sistema de capitalização, a gente sabe que isso não foi muito interessante, né, depois acabou prejudicando as pessoas lá na. E aí, em relação às considerações finais, né, o que se chega de achados assim, da pesquisa, né, que realmente a sustentabilidade financeira da Previdência o principal argumento mobilizado para justificar as mudanças é a questão fiscal, é a questão, né, do censo demográfico, ignorando a questão da informalidade do trabalho como parte estruturante do problema, né? Isso não é levado em consideração, essa questão do mercado formal. Então, tem proposta em relação aos trabalhadores informais, né? Então, esses trabalhadores, que são grande parte no Brasil, eles ficam de fora, não há enquanto se pensa a reforma da Previdência, né, não há menção sobre esses trabalhadores. Então, o enquadramento da Previdência apenas como um problema técnico, né, deslocando o debate do campo dos direitos sociais, de fato, para o campo da austeridade fiscal mesmo, né, principalmente se a gente for considerar uma conjuntura aí de 2016 para frente. E principalmente, né, as evidências demonstram, então, que as reformas da Previdência, elas têm desconsiderado as transformações do mundo do trabalho, que é outra questão também, né, porque o mundo do trabalho vem mudando muito. Como eu falei, tem a uberização, tem a plataformização, outras questões que não estão sendo consideradas nesse debate. E uma sugestão, né, de futuras pesquisas seria aprofundar mais a análise do discurso em outros campos, principalmente na mídia, né, porque a mídia ela tem um papel muito importante de validar mesmo os discursos públicos, né, que são criados, então a mídia ela tem um papel muito importante. Então seria interessante fazer uma pesquisa mais nesse sentido dos discursos midiáticos em si, né, sobre como que esse assunto está sendo abordado. Muito obrigada a todos pela atenção, desculpa pelo tempo, e é isso, muito obrigada. Vou parar de compartilhar aqui que eu não sei. Obrigado, Adriele. Obrigado pela apresentação, tema bem relevante. Eu anotei aqui umas duas questões para a parte quando a gente puder conversar sobre o trabalho, tá bom? Acho que o próximo, quem será? Será o Igor ou Posso ser eu? pode ser você, Igor? Seguindo na ordem alfabética? Sim, Tá? vamos pela ordem alfabética. Pode ser? Pode, manda bala. Deixa eu ver como funciona aqui também, que eu nunca mexi no Zoom também, não. Você é do mesmo curso que a Adriele, né? Isso, só que ela é do doutorado, né, Adriele? Tá bom, então você vai fazer em 13 minutos que é para poder compensar um pouco o que Tá ela bom. avançou. Deixa eu ser dinâmico, então. É, vocês já estão enxergando aí? Sim, Eu só coloquei a apresentação. Tá certinho? você está compartilhando a tela inteira, né? Isso. Então, está Começar então compartilhando pelo a tela tempo. inteira. Isso, agora sim. Tá indo? Agora tá ótimo. Então, gente, novamente, né, cumprimentar todo mundo que está presente aqui hoje. Agradecer pelo espaço aí, né? Agradecer também pelos
instituições que apoiaram aqui que esse trabalho fosse feito, a CAPES, PPG, ADM, UDAD, Departamento de Administração de Contabilidade da UFV, minha orientadora, a professora doutora Fernanda Maria de Almeida, que sempre é muito solícita e tem muita paciência comigo. Bom, então o trabalho em questão a expansão do ensino superior e o desafio orçamentário, uma análise regional do pós-reúne nas universidades brasileiras. Primeiramente, introduzindo o tema, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE, foi promulgado através do decreto número 6.096, lá em 2007. Foi uma política pública que buscou, né, essa reestruturação e expansão justamente do âmbito público, das questões das instituições de ensino superior federal brasileira, dada a demanda, no final dos anos 90, ali, uma demanda de egressos saindo ali do ensino médio, que estava demandando vagas nas instituições de ensino superior federal para cursarem, para se especializarem ainda mais para o mercado de trabalho. Então, o governo viu essa necessidade de expandir, né, reestruturar e expandir as universidades federais brasileiras. E, com essa expansão, é evidente que precisa, né, de uma necessidade de um aumento do aporte para manutenção. Se você expande em questões físicas, questões técnicas, uma instituição, é necessário que você aumente também o aporte financeiro para sustentar essa expansão. Então, o objetivo geral desse trabalho é justamente analisar a compatibilidade desse orçamento com o tamanho das universidades federais nesse período pós-reúne, que é de 2013 a 2021, foi tratado nesse trabalho. E para atingir esse objetivo geral, a gente dividiu em três objetivos específicos, que seria caracterizar a evolução regional dos orçamentos com o ensino superior e do tamanho das universidades para as regiões do Brasil, identificar a relação entre o orçamento e o tamanho das universidades federais em níveis regionais no período pós-reúne, identificar se houve uma relação entre o orçamento e o tamanho das universidades com a pandemia do Covid-19, também em nível regional. O orçamento público, deixa eu só tirar, não tem como tirar não, mas está tampando aqui, mas tudo bem. O orçamento público e ensino superior, a nossa Constituição, ela é resultado, a nossa Constituição de 88, ela é resultado de várias outras constituições que a gente já teve ao longo da nossa história. Apesar de uma história tão nova que o Brasil tem, a gente já passa por vários processos de reformulação de Constituição até chegar na que a gente tem hoje vigente, que é a de 88. E nela consta que o processo orçamentário para estipular o orçamento é composto pelo Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a LOA. O PPA seria algo ali mais de longo prazo, onde o governo, assim que instituído, ele começa a traçar os seus planos de longo prazo. A LDO serve como uma ponte intermediária entre o que é proposto no plano plurianual e que vai ser, de fato, votado na LOA, na Lei Orçamentária Anual. E consta na nossa Constituição de 88 que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, ou seja, deve ser também, então, um fator importante que deve ser incluso aí nesse processo orçamentário brasileiro. E contextualizando um pouco aqui, então, o que foi o REUNE, né, e o que foi o pós-REUNE. Bom, o REUNE buscou, como já tinha adiantado, buscou essa expansão tanto interna quanto externa das universidades. A expansão interna seria a criação de novos prédios, a qualificação dos docentes, contratação de técnicos, criação de vagas, entre outros tópicos, né, que se expande dentro de uma universidade. E a expansão externa seria justamente também a criação de novos campi, né? Então, e justamente procurando essa expansão e essa democratização do acesso ao ensino superior. Então, quando você cria novos campi, você antes, né, do REUNE, você tinha principalmente uma aglomeração de instituições de ensino superior em grandes capitais, em regiões metropolitanas, e aí com a expansão externa você consegue interiorizar esse acesso ao ensino superior, levando, né, o acesso para regiões mais interiores de fato, né? Você tem a criação de cursos noturnos que consegue abranger pessoal da classe trabalhadora que trabalha durante o dia e consegue se especializar à noite.
Você tem uma abrangência maior de novos alunos que antes eram impossibilitados por questões geográficas, questões de horários, né? E eu sempre gosto de frisar, né, que a expansão e a democratização são questões concomitantes e não sinônimas, né? Às vezes a gente quer tratar desse tema falando expansão e democratização, a gente acaba usando como sinônimos, mas não são. Porque você tem como expandir sem ser democrático. Então é importantíssimo que haja essa expansão democrática, né? E é isso que o Reúne procurou fazer. Aqui um embasamento, a fundamentação teórica que eu utilizei no artigo, né? Você tem Thomas Dye falando ali no seu entendimento de políticas públicas, que é tudo aquilo que o governo faz ou deixa de fazer, né? As non-decision making. Ele coloca que as non-decision making no âmbito da administração pública são escolhas deliberadas do governo ou grupos políticos, ou seja, não fazer também é uma escolha política. Você tem Hoffman complementando, né, com suas ideias sobre políticas públicas, que ajuda a compreender o campo de estudo em questão. Ele define como sendo a atuação do Estado através de implementação em setores especificados da sociedade, por exemplo, da educação do nível superior. E você tem também Schneider e Sidney, que tratam, né, desse processo, tratam que o processo de implementação de uma política pública deve ser dinâmico. Então, você tem esse feedback feed forward, que é tanto olhar para trás como olhar para frente durante o processo de implementação, para justamente corrigir rotas e retroalimentar essa política pública. Então, você tem exemplos como o Reúne, que teve, durante o seu processo de implementação, também teve criação de PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil, você tem lei de cotas, tudo para corrigir rotas e ver o que estava necessitando, né, o que o chão ele estava necessitando, demandando para conseguir retroalimentar essa política pública e, no final, conseguir o objetivo de democratizar, né? Aqui a metodologia utilizada é um estudo quantitativo, né? Então, para atingimento do objetivo A, a gente analisou, né, fez análises gráficas, tabulares, de técnicas de análise estatística, descritiva dos dados do CIOP, MEC e INEP. Para atingimento do objetivo B, a gente fez análise de regressão, onde a variável resultado que a gente buscou analisar foi o orçamento, e a variável que explica o orçamento é a quantidade de alunos vinculados para cada estado I e ano T. E, por fim, para analisar o objetivo C, a gente acrescentou a essa regressão uma variável dummy, onde o valor 1 para o ano pandêmico de 2021. Partindo aqui para os resultados, a gente tem primeiro uma caracterização geral, né, de alguns dados aqui das instituições. Primeiro, o número de cursos de graduação presencial de 99 a 2021, onde você tem, a gente conseguiu abranger esse período durante e pós reúne. Então você percebe que o número de cursos de graduação cresceu exponencialmente durante o período do reúne, né? Então você quase que dobrou a questão dos cursos de graduação presencial e a evolução dos docentes ativos por titulação, que é uma forma da gente analisar a qualificação dos docentes. Você já tinha uma tendência de crescimento dos professores doutores, mas em algum momento ali você percebe que tem professores mestres acima de professores doutores. Durante o Reúne, essa tendência continuou crescendo até atingir quase a totalidade dos professores doutores em 2021. Desculpa, estou indo um pouco corrido para dar tempo, tá, gente? Os resultados, então, por região, aqui a gente tem um gráfico, onde o gráfico de colunas é o número de alunos vinculados, o gráfico de linhas é o orçamento real, ele foi deflacionado tendo um ano base 2012, então a gente vai perceber a partir de agora o mesmo formato de gráfico aqui. Você tem um crescimento ali até meados de 2017, 2018, aí tem um ponto de inflexão em 2019, 2020, e ele decai no último ano. Aqui, começando, né, com a região centro-oeste, você tem a menor quantidade de instituições de ensino superior federal, com destaque para o Distrito Federal, que tem a maior média orçamentária no período analisado.
O Nordeste, que é a segunda maior quantidade de instituições de ensino superior federal entre as regiões analisadas aqui do Brasil, com destaque para Paraíba e Pernambuco, que tem as maiores médias orçamentárias do período analisado, porém, Bahia possui a maior média de alunos vinculados. Aqui a região norte, né, que tem os menores valores observados dentre todas as regiões, seja valores tanto orçamentário quanto de alunos vinculados. A região não chega ali a 300 milhões de média orçamentária no período analisado, com a Amapá sendo o estado com o menor orçamento médio. A região sudeste, que a gente pode considerar como talvez o maior centro assim, intelectual no sentido de quantidade mesmo, seja de universidades, seja de orçamento, alunos, ela é maior em todos os aspectos analisados, com Minas Gerais e Rio de Janeiro com as maiores médias orçamentárias. São Paulo aqui vai ficar abaixo, porque as maiores universidades não são federais, né? Então acaba não entrando nesse espectro aqui. A Minas Gerais, como tendo a maior média de alunos vinculados também. Por fim, a região sul, que possui a mesma quantidade de instituições federais de ensino superior que a região norte, mas possui valores significativamente maiores. Enquanto lá não chegava a 300 milhões de média orçamentária, o sul possui 1,7 bilhão de média orçamentária, o que é a diferença significativa. Partindo para o resultado das regressões, a gente tem a taxa de crescimento observada no Brasil como um todo positiva, e só não tem a taxa de crescimento de alunos, de número de alunos vinculados, só não tem a taxa positiva na região norte, mas todas as regiões apresentaram a taxa de crescimento positiva de alunos vinculados durante o período apresentado. O orçamento também possuiu essa taxa de crescimento positiva. Partindo aqui agora para as relações, né, entre o orçamento e o número de alunos, a gente tem que, né, nesses 4 estados observados aqui, houve uma relação negativa, ou seja, nesses 4 estados aqui, o número de alunos, o orçamento não acompanhou o número de alunos, então a gente pode falar que estatisticamente não houve esse acompanhamento do aporte financeiro que nesse caso, né, que os estados necessitavam. A compatibilidade foi percebida em outros estados. Os outros 15 estados não apontaram uma relação significativa. A maioria dos estados não teve relação significativa no orçamento durante o período pandêmico, 18 de 27 estados. Ou seja, na pandemia, o orçamento não foi tão afetado pela pandemia, né? O que acho que já é um pouco esperado assim, porque por mais que as universidades não estavam ali com os alunos frequentando, mas ainda tinha que manter os prédios, tinha que manter, né, os funcionários, os técnicos que estão ali. E partindo agora para a última coluna, né, que eu vou abrir aqui mais um pouco, né, como era de esperado também, esses 17 dos 27 estados apresentou uma relação negativa entre pandemia e o número de alunos, ou seja, nesses 17 estados, o decréscimo de número de alunos pode ser explicado pela pandemia. Aqui a tabela por completo, né, que consta no artigo também, mas só para apresentar aqui. As considerações finais, né? Então, o objetivo foi justamente analisar essa relação entre orçamento e alunos vinculados pós-reúne. Em média, o orçamento não foi tão afetado pela pandemia. O orçamento a nível regional possivelmente não foi compatível para a manutenção, e é importante que o governo reveja as situações e cumpra o seu papel de auxílio à educação, porque a gente sabe que é um fator determinante para que a gente conserte esse elevador social que hoje no Brasil é quebrado, né? Então, essas são as referências, gente. Muito obrigado, viu? Desculpa a correria aí. Igor, interessante o tema, também tem umas anotações aqui bem legais, tá? Uhum. Não correu não, deu para entender bem a argumentação central, acho que com os gráficos facilita bastante aí, né? Eu sou de humanas, então eu tenho uma dificuldade às vezes com regressão linear, mas, Eu mas espero que você tenha entendido certinho, então. não, ficou bom, ficou legal.
Como é que eu Vamos passo para o para aqui? próximo. Vamos para o terceiro. Agora acho que vou ter que ser eu, né? Sou eu, sou eu. É o Josué, é o Posso Josué. apresentar? Vou Oi, Josué. compartilhar. Vamos deixar Vou o Josué, compartilhar. Aderlane? O Josué, ele tá na dupla função, né? Ele tá apoiando, mas ele tá Ah, também tá. apresentando. Entendi. Isso. Pronto. Tem A quem, problema quem- não. a Adriele, Não existe mais cavaleiros, né? Não tem Pode problema não. apresentar com certeza, Aderlane. Ei, Se você Adriane, quiser aguardar o cadê, Ulisses cadê apresentar ou apresentar O agora, Ulisses não vai conseguir entrar, não. Disse que tá dando um problema lá na internet dele. Me mandou a apresentação aqui, mas pode apresentar, tô brincando. Eu tenho outra apresentação às 18 horas, mas acho que a gente sai a tempo, né? saímos. Então, pronto. Só deixando aqui, o Adriele, acho que estuda exploração do trabalho, uberização. Olha o Josué aí, o exemplo. O cara, ele é assessor da mesa e, ao mesmo tempo, também é apresentador. Ou seja, é uma dupla função, super exploração do trabalho, Adriele. é, Quando você for emendar o pós-doutorado, Adriele, você faz sobre a exploração da academia, tá? Esse trabalho voluntário que a academia impõe, né, para quase todo mundo. Realmente, acontece muito. Vou pensar nisso daí pro É próximo uma ano. boa, viu? É uma boa, viu? Josué, pode começar, tá? A palavra tá com você. pronto. Deixa eu ver aqui como é que eu compartilho a tela. Compartilhar somente o conteúdo. Vocês estão vendo alguma coisa? Sim, no PowerPoint. Estamos. Pronto. Isso, Bom, isso. Então vamos lá. Mais uma vez, boa tarde. Eu sou o Josué, graduado em administração e hoje discente de mestrado em administração pública aqui da UFV. E o meu trabalho ele vai tratar sobre a gestão de recursos hídricos, que é o tema, né, do meu projeto de mestrado. E esse trabalho ele é o resultado de duas disciplinas. Ele já passou por uma apresentação em outro evento, e aí ele teve um retrabalho, né, e uma melhoria. E a gente está aqui apresentando de novo com foco em uma publicação também. E esse é meu contato. E como o tema ele permeia água e gestão de recursos ambientais, a gente está aí com uma temática ligada ao ODS, aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em específico no ODS 6, que trata, né, sobre a água potável e o saneamento. Eu vou tratar um pouquinho mais à frente. Bom, seguindo, é sabido que a água é um bem essencial para o desenvolvimento sustentável, abrangendo aí o uso humano e animal, também com as suas questões ambientais e econômicas. E a fundamentalidade da água vem lá da origem da civilização, né? Que a sociedade civil se desenvolveu e se desenvolve em torno de rios, lagos e nascentes de forma completamente dependente, e essa interação ela altera, né, os sistemas hídricos e hidrológicos e por vezes afetando o fluxo dos rios com mudança de curso, também esgotando as águas subterrâneas e causando aí em diversas situações problemas de escassez e degradação dos recursos hídricos, que eu vou relatar agora como um dos principais desafios, não só nacional, como também mundial, que é a escassez hídrica, que pode aí gerar conflitos e migrações. E alguns casos importantes são os casos da bacia do Rio São Francisco, que abrange o semiárido brasileiro, né, a região crítica, né, talvez a mais seca do Brasil. Também temos o caso do Rio Doce, ali no ano de 2016, 2019, por ações antrópicas, né, que culminou aí no rompimento da barragem de Brumadinho e Mariana. Temos também o caso de seca histórica em São Paulo, né, com o sistema Cantareira, em 2013, e as secas históricas de 2023 e 2024, no Rio Negro e Solimões, e outros
fatos históricos aí relacionados a grandes rios mundiais. E mediante esse problema e a fundamentalidade da água, né, desse bem natural, esse tema ele é introduzido em todos os âmbitos governamentais, em específico nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que propõe, né, um modelo de gestão a partir do ODS 6, que se trata da gestão integrada dos recursos hídricos, que busca, né, o acesso equitativo a todos e todas ao recurso hídrico para uma vida digna. E aí, como objetivo desse estudo, então, a gente buscou analisar como a gestão pública brasileira se relaciona com os recursos hídricos, e isso caracterizando, né, com influências da nova gestão pública, dos modelos pós-gerenciais, até um pouco antes, né, com o modelo burocrático patrimonial. E como esses modelos de gestão eles influenciaram e influenciam as práticas de gestão nos recursos hídricos do Brasil, partindo da hipótese de que todos esses modelos de gestão pública, eles interferiram positivamente no planejamento, na descentralização e na eficiência da gestão hídrica, aí mediante as suas limitações e dificuldades, principalmente na questão participativa e executiva no contexto brasileiro. E assim, essa pergunta não estava no artigo, mas para contribuir aqui na apresentação, fica uma dúvida, né? Como conciliar a eficiência gerencial com a promoção da equidade e da justiça social na gestão de um bem tão essencial como os recursos hídricos? Então, a gente parte, né, para a essencialidade desse bem natural, que tem sua divisão classificada pela ANA por usos não consultivos e consultivos, sendo aqueles não consultivos os usos que não retiram a água dos seus cursos principais, ou seja, aqueles usos ambientais, sociais, né, que é para manutenção e conservação dos ecossistemas, ou para atividade de lazer, como natação, pesca recreativa, convívio e socialização, e os usos consultivos, que são aqueles que necessitam retirar a água dos cursos principais, como no caso da agricultura, em alguns casos a navegação, a produção energética. A produção energética, na real, ela ainda é um uso não consultivo, né? A não ser que ela mude o fluxo, e processos industriais. Bom, a escassez da água já foi identificada, né, como um dos principais desafios e causa de conflitos ao redor do mundo, e por toda essa essencialidade, a água ela está nos planos de governo internacionais, em especial no Pacto Global da ONU, que firmam os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e propõe a gestão integrada de recursos hídricos como modelo ideal para a gestão dos recursos hídricos. Assim, como podemos garantir o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação dos recursos hídricos? Isso é uma pergunta que o trabalho também busca responder ao longo do tempo. Como procedimentos metodológicos, a gente utilizou de uma revisão narrativa de literatura sobre a nova gestão pública e a gestão dos recursos hídricos no Brasil, com documentos buscados na Web of Science, Scopus, catálogo de teses e dissertações da CAPES, e no Google Scholar, com alguns descritores, e também soma-se a isso duas disciplinas do curso de mestrado em administração, que tratavam sobre a gestão das organizações e sobre a gestão e os fundamentos da administração pública. Ao final, foram selecionados 26 estudos, analisados com apoio de softwares de inteligência artificial, contribuíram para resumos e categorizações, e também realizei uma coleta de documentos. Ao final, foram 5 documentos que incluem planos, relatórios e políticas públicas. Isso tudo com foco em alcançar, né, identificar a estrutura de gestão no contexto hídrico, tanto mundial quanto brasileiro, e as características, né, dos modelos da nova gestão pública. Assim, a gente tem que a gestão pública brasileira, a partir desses artigos estudados, ela evoluiu de modelos patrimonialistas e burocráticos para modelos gerenciais
e, mais recentemente, para a governança democrática e social, ou societal, né? É identificado esse processo como incremental e não linear. No que a gente chama de fase 1, dos modelos de gestão, a gente colocou a burocracia clássica, que vem até meados de 1970, focada em racionalidade, hierarquia, pessoalidade e padronização, com forte apego a controles e procedimentos de centralização. Na fase 2, que a gente identifica como nova gestão pública, de meados de 70 até anos 90, é caracterizado pela transformação, né, do setor público com uma visão orientada para o mercado, e aí busca, com base em princípios privados, né, um foco em eficiência, redução de custos e desempenho, propondo a desagregação das unidades, privatização e a terceirização. E isso, a NPM pode ser dividida em duas gerações. A primeira geração, que vem até a privatização e a terceirização, e a segunda geração, que vem incluir a accountability e a transparência. A fase 3, identificada no trabalho, é o pós-NPM e a governança societal, que é de meados de 90 até os dias de hoje, que surge com os movimentos sociais e a demanda por um olhar ambiental e de preservação, propondo um conceito de governança pública, onde as relações entre os setores público, privado e sociedade civil têm um limite muito tênue, né? E o foco está em valores públicos e na democracia. Por fim, surge a administração pública societal, que enfatiza a participação social e deliberativa, e exemplo disso a gente tem os conselhos gestores, o orçamento participativo e, em alguns casos, audiências públicas. Partindo, então, para a junção dos resultados, né, dos modelos com a gestão dos recursos hídricos, a gente fez uma análise de alguns estudos, eu vou citar do Tucci e do Castro, que analisam a gestão internacional e nacional de recursos hídricos, mostrando que, em países em desenvolvimento, tanto países em desenvolvimento como os desenvolvidos apresentam estágios próximos e problemas muito similares, mas em tempos diferentes. Isso com um olhar focado para o tempo e maturidade, né, desses locais. E aí esse entendimento ele proporciona uma aprendizagem inerente ao ciclo de gestão dos recursos hídricos. E assim a gente identificou que como características, né, e como a gestão dos recursos hídricos era feita na fase 1, ou seja, na burocracia clássica, era através de uma administração rígida, autoritária e com modelos de gestão top-down. E focada, né, em hidrelétricas. E muitas das vezes sem considerar, né, as questões locais e os valores simbólicos das comunidades afetadas. Com foco, né, então, no abastecimento e na geração de energia elétrica. E impacta a gestão dos recursos hídricos com as características dos modelos que ainda influenciam a organização do sistema. Na fase 2, né, característica da nova gestão pública, em sua primeira geração, a gente identifica, nos anos de 1990, em específico em 97, a promulgação da Lei 9.433, que é o marco aí das águas, buscando a eficiência e o olhar para a descentralização e desempenho. Como aspecto de descentralização, a gente tem a adoção da bacia hidrográfica agora como uma nova unidade de planejamento e gestão, permeando aí os níveis federativos, né, municipal, estadual e nacional, visto que uma bacia hidrográfica ela pode compor diversos municípios, como diversos estados e também nações, casos como do Rio Prata ou da bacia do Rio São Francisco, são 7 estados, né, e Rio Prata, que são mais de 2 países. Como eficiência e privatização, a gente tem a contratação de empresas privadas, que são as agências de bacia, e a delegação de serviços com a privatização do serviço de saneamento e energia. Na fase 2, ainda,
em sua segunda geração, a gente identifica a implementação de sistemas de monitoramento e avaliação periódica e a geração de relatórios regulares, inclusive a gente analisou alguns deles, e a facilitação da transparência e prestação de contas, com os sites dos comitês, prestação de contas e banco de dados, como os da ANA. E aí surge mais uma pergunta, né? A cobrança pelo uso da água, inclusive muito batida no estado da Bahia, atende primariamente a qual valor? A eficiência econômica ou a equidade no acesso? E aí, na fase 3 a gente chega na pós-NPM e governança societal, onde esses modelos trouxeram um foco mais para a governança pública, buscando a ação conjunta e a participação democrática, né, com a instituição do SINGRÉ e a criação dos comitês de bacia hidrográfica, os parlamentos da água, uma descentralização societal, transferindo responsabilidades do nível federal para governos locais, e a ênfase na colaboração entre os diversos setores, e o uso constante de tecnologia e informação. E aí surge uma pergunta também. Atingir a plena participação da sociedade civil na gestão hídrica ainda é uma meta para o futuro. E aí, quais barreiras impedem o completo engajamento hoje? Que é uma questão já identificada também no trabalho. A participação ela é um desafio. Chegando assim, a gente chega nos desafios da implementação, né, que é a articulação integrada, que mesmo amplamente aceito e difundido, esse conceito de gestão integrada de recursos hídricos, ele ainda enfrenta muitas dificuldades no caso brasileiro. Por quê? A baixa capacidade subnacional, ou seja, precisamos de desenvolvimento de capacidade de subbacia, a nível de subbacia e municipais, e também enfrentamos escassez hídrica, uma degradação, uma falta de integração entre os diversos setores, né, aspectos que relacionam com o recurso hídrico, e a questão da divisão federativa, que com a adesão da Bacia Hidrográfica à Comunidade de Planejamento, adensa um pouco mais essa questão. Já para as considerações finais, a gente chega que é inegável a influência dos modelos de administração pública, que resultam aí em um processo hoje um pouco mais eficiente, participativo e transparente, mas com vistas ainda a muita melhoria, né, principalmente na questão participativa e democrática. Aí a gente identifica uma transformação incremental, não linear, com uma grande ruptura com a promulgação da Lei 9.433, em 97. Também uma hibridização, ou seja, uma coexistência de diversas características de todos esses modelos identificados com mecanismos de governança colaborativa, e um desafio persistente, que é a participação social, né, com uma gestão mais integrada e justa. E como agenda futura, a gente identifica a necessidade de compreender esse papel dos poderes subnacionais, né, principalmente nos órgãos municipais e nos comitês de subbacia, e como alcançar uma prática social focada na justiça climática e ambiental, com buscas aí na segurança climática. Por fim, a gente deixa uma pergunta, né? Que reformas, além de gerencialismo, são necessárias para que a gestão da água afirme o valor público dos serviços e promova a justiça social e ambiental no Brasil? E a gente deixa para questionamentos e diálogo. Aqui estão algumas das referências usadas na. Muito bom, Josué. Caiu, Josué? Parece que sim. Travou, né? Foi bem no Ainda bem. finzinho. Tá Bom, bem. muito bom o trabalho, né? Acho que daqui a pouco ele volta. Ô, Derlene, vamos lá, você tem apresentação. Mas Assim será como que eu eu, vou, eu mas também tenho seguida. eu consigo apresentar porque tá a tela dele Mas você ficou consegue bloqueada. puxar, é só você começar que você derruba ele, acredito eu. É, vamos lá então. Foi? Foi, né? Deu certo. Tá vendo a apresentação? Estamos? Certo. Deixa eu ver se vai estar passando. Pronto. É, Gente, vocês me ouviram até o fim?
Ouvimos você até a parte que você estava colocando a referência bibliográfica. A Darlene vai começar. Deu certo. Ah, sim. Ótimo. Peraí, deixa eu tirar aqui esse negócio desse Zoom, fica essas coisas tudo na frente da gente aqui. Então vamos lá. Boa tarde, eu sou Derlene, sou professora da Universidade de Fortaleza. Vou apresentar o artigo intitulado Gestão por Competências e Governança nas Compras Públicas da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas. Esse artigo ele é proveniente da dissertação do Ulisses Silva, né? E aí já. Agora não está. Passou aí para vocês? Não estava querendo passar aqui para mim. Em que contexto que emergiu o interesse no desenvolvimento dessa pesquisa? O Ulisses ele faz parte de uma turma de 24 alunos que fizeram, como é que eu poderia dizer, estava contemplado em em uma turma de Minter, que a universidade fez uma parceria com uma instituição em Manaus, né? E todos esses 24 alunos eram da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Como a secretaria estava financiando o mestrado desses alunos, eles precisavam desenvolver pesquisas que, de alguma forma, trouxesse, né, algum resultado, algum retorno, alguma melhoria para algum processo aos quais aqueles 24 alunos estavam vinculados, aos órgãos aos quais aqueles alunos estavam vinculados. E o Ulisses estava inserido nesse setor de compras públicas, né? E aí ele propôs, então, realizar esse estudo, né? Analisar as práticas de gestão por competência utilizadas nas compras públicas no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública, com foco em mapear como é que estava, fazer uma espécie de um diagnóstico, né, de como é que estava, até porque houve, né, uma promulgação de uma lei em 2021 que tornava público, tornava obrigatória, né, que todos os órgãos implementassem, né, na nova lei de licitações e contratos, a governança pública, né? E aí, paralelo, essa gestão por competência. E ele queria ver como é que estava, fazer um diagnóstico de como é que estava a implementação, né, dessas práticas, desse novo modelo, né, vamos dizer assim, de gestão das compras públicas, para então propor um modelo de gestão por competência, certo? Nesse artigo, a gente só traz essa primeira parte, que é o diagnóstico. No segundo artigo, que a gente não submeteu para o SEMIAD, vamos deixar para o próximo ano, é que ele faz a proposta, então, desse modelo de gestão por competência, né, específico para compras públicas. Então, ele destacou na introdução a parte da promulgação da lei, né, em abril de 2021, onde se trouxe novamente à tona esse debate, essa discussão da governança pública, que até o José ressaltou aí que em meados da década de 90, né, emergiu essa terminologia. Eu diria que ela é mais recente, viu, Josué? Na verdade, naquela época se falava muito mais na governança corporativa aplicada ao setor público, era essa mais a terminologia governança pública para esse contexto de governança, querendo pegar um gancho um pouco naquelas práticas que deram certo no setor privado. Recente essa terminologia governança pública, chamava de nova gestão pública, depois chamou de mais recente de governança pública. Bom, e aí ele destaca a definição, né, do que seria, então, competências, né, que é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, comportamentos, né, que compõem os atributos essenciais do trabalho, permeando aí processos de recrutamento, seleção, treinamento e avaliação de desempenho. Esse modelo de gestão por competência ela está sendo muito, como é que eu poderia dizer, sendo muito cobrada, né, imposta, de certa forma, para o setor público como um todo, não especificamente para a Secretaria de Segurança Pública. Na educação também, isso vem sendo cobrado, e inclusive para diretores, né, de escola, que teriam que desenvolver, se não tiver, tem que fazer cursos, né, que denotem que eles têm competências para estar naquela função. Então, passou a ser algo muito cobrado no setor público.
Bom, no referencial teórico, a gente contemplou três temáticas: gestão por competência. Na segunda subseção, se falou da experiência do setor público brasileiro, né, com essa temática da gestão por competência, e na terceira subseção, a gente falou da governança pública. Dentro de governança pública, foram destacados os modelos, né, eh, que tratam sobre a implementação da gestão por competência, né. E dentre esses modelos, foi destacado o modelo de Souza 2018, que propôs, um modelo composto por 7 eixos e 21 sub-eixos, denotando aí a complexidade desse processo, né, de gestão por competência. Esses eixos foram os eixos utilizados, né, eixos e sub-eixos, nesse diagnóstico, né, vamos chamar assim, inicial, feito pelo Ulisses na Secretaria de Segurança Pública, no setor de compras públicas, né. Então a gente tem aqui agregação, suprimento de servidores, aplicação de servidores, clareza de atribuições, desenvolvimento de servidores, compensação e retenção desses servidores, monitoramento ou controle e governança e processo de gestão de pessoas, né. Não vou ler aqui, mas a gente tem um total aí de 21 sub-eixos, né, que estão inseridos dentro desses 7 eixos. A metodologia consistiu em um método qualitativo, a pesquisa foi exploratória, descritiva e documental. Foi classificado a estratégia como um estudo de caso, né, na Secretaria de Segurança Pública lá do Amazonas. Os sujeitos de pesquisa dessa primeira fase foram, os 4 gestores envolvidos no processo. Então se fez uma entrevista com os 4, no todo eram 4, então a gente entrevistou os 4. A segunda fase, que eu não trouxe hoje, foi feito com 80 servidores, aí já foi um questionário, foi mais quant, e aqui a gente trabalhou a análise de conteúdo. A gente ressalta aqui o decreto estadual, né, que estabelece inicialmente esse sistema de governança e gestão, né, que busca consolidar aí um modelo de administração orientada a resultados e pautada pela eficiência e transparência, né. Eu havia destacado lá no início a outra lei que reforçava, que era de 2021, e tem esse decreto que fala mais especificamente sobre a instituição desse sistema de governança e gestão no setor público. E aí eu destaquei aqui alguns eixos, não trouxe tudo, né, dado a limitação de tempo. O problema de pesquisa qualitativa é que fica mais difícil para a gente apresentar resultado, né, a gente não sabe exatamente o que trazer, é muita informação e muito mais texto, o que complica, de certa forma, a apresentação em formato de slide. Mas vamos lá, o Ulisses trouxe aqui uma síntese, né, por eixos, né, de alguns achados. Em relação ao eixo agregação, suprimento de servidores, o que se detectou a presença de múltiplos tipos de vínculos, né, somado à ausência de processos formais de mapeamento e integração por competência no momento da agregação desses novos servidores, né, o que reforça aí a necessidade de aprimorar os mecanismos de planejamento e gestão estratégica de pessoas no setor de compras, né. Então isso esses múltiplos vínculos, né, e essa ausência desses processos é um problema, né, que vai precisar ser sanado. No eixo aplicação dos servidores, a lotação inicial dos servidores na área de compras públicas nem sempre segue critérios estruturados de perfil ou competências, sendo em alguns casos atribuído de forma informal ou conveniência administrativa, né, o que é bem comum no setor público, né. Infelizmente, as pessoas, para estarem, né, em determinados setores, não necessariamente passaram por uma avaliação, né, se aquelas pessoas tinham competência, formação para estar ali naquele setor, mas muito mais, né, por conveniência administrativa. Então, os relatos indicam também que a movimentação interna entre setores ocorre, mas nem sempre com base em avaliação de competências, o que pode, né, impactar aí na efetividade das equipes que estão à frente desse setor de compras públicas. Em relação à clareza das atribuições, né, ficou evidente que o processo de integração ele é heterogêneo e pouco sistematizado, não sendo observado pelos participantes um programa institucional formalizado que contemple todos os tipos de vínculos, né? Por exemplo, lá eles têm estagiário, tem funcionários que são
temporários, tem aqueles que são efetivos e tem outros que eles chamam de comissionados, né? Então, essas terminologias são as terminologias usadas, né, para essas pessoas que estão participando, né, desse programa, esse setor, né, de compras públicas. Então, não existe um processo que esteja claro quais são as atribuições a depender desse tipo de vínculo, né, dessas pessoas com esse órgão. Bom, na análise do eixo de desenvolvimento de servidores, embora existam capacitações relevantes ofertadas, ainda há espaço para aprimoramento, tanto na participação quanto na adequação do planejamento das ações formativas. Aqui botou um quadro, ele não trouxe esse quadro, que eu já olhei aqui. Não tem, acho que ele esqueceu de apagar. Em relação ao eixo compensação, retenção de servidores, foi ressaltado que como a remuneração ela segue uma estrutura tabelada, né, sem diferenciação por desempenho, é definida por leis e decreto, né, os entrevistados apontaram, né, limitações do modelo atual de remuneração do Estado, né? Haja vista que o órgão sozinho não tem autonomia para dirimir sobre esse aspecto. Então, mesmo esses gestores percebendo, né, essa limitação, eles não conseguem fazer nada em relação a isso, mudar essa realidade, porque eles não têm essa autonomia, né? Em relação à análise do eixo de governança e processo de gestão de pessoas, não há um banco de dados institucionalizado para a gestão de pessoas na Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. As iniciativas existentes ocorrem de forma individual e não sistematizada. Bom, e como conclusão, então, apesar de existirem programas de integração e capacitação, né, aqui é uma das conclusões, ele tinha vários trechos, né, de conclusão, mas a gente destacou essa. Então, apesar de existirem programas de integração e capacitação, como o Manual de Integração e os cursos oferecidos pela Escola de Governo, esses instrumentos não alcançam todo o corpo funcional de maneira estruturada. A ausência de um programa formalizado de integração para todos os tipos de vínculo, bem como de uma matriz de competências detalhada e sistemática, compromete o desenvolvimento de habilidades técnicas, comportamentais e estratégicas necessárias à contratação de bens e serviços críticos à segurança pública, ou seja, não há uma seleção, né, dessas pessoas que estão adentrando nesse setor e também não há uma formação pós a entrada dessa pessoa, né, o que acaba comprometendo aí a execução dessas atividades inerentes a esse setor de compras públicas. E aí se destaca que a criação de trilhos de aprendizagem alinhadas às demandas da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas é imperativa, né, para garantir a evolução profissional dos servidores e a eficácia dos processos de aquisição, né, de compras, no caso, do processo de compras públicas. Como contribuição, fornece um diagnóstico aprofundado das práticas de gestão por competência, de governança em um contexto organizacional específico, né, oferecendo subsídios concretos para gestores públicos que buscam aprimorar os processos de gestão de pessoas com compras públicas, especialmente no contexto desafiador das organizações de segurança pública, dessa forma atingindo o objetivo proposto, né? Então, aqui a gente trouxe de forma bem sintética, mas ao final o Ulisses gerou um relatório bem robusto, né, para que o setor possa, então, a partir desse diagnóstico, né, ele propôs ainda o modelo de gestão, mas propor melhorias, né, para o setor de compras lá da Secretaria de Segurança Pública. No campo teórico, o trabalho avança na discussão sobre a integração entre os mecanismos de governança, liderança, estratégia e controle e a gestão por competência, contribuindo para a construção de um arcabouço mais integrado e aplicado ao setor público brasileiro. Para futuras pesquisas, sugere-se a realização de estudos comparativos em diferentes órgãos públicos, tanto estaduais quanto federais, em setores variados, além da segurança pública. Recomenda-se também o desenvolvimento de instrumentos de avaliação do grau de maturidade da gestão por competência e governança em processos de compras públicas, bem como investigações que explorem em maior profundidade
a relação entre as competências comportamentais e os mecanismos de liderança e controle no âmbito da governança pública. Não, isso aqui já acabou ficando repetido. Bom, era isso. Obrigada. Odirlene aí, colocada, né, sob fogo aí pelo Ulisses, né? Se vira. Se vira, né? Tá vendo? É para ver se orientou mesmo, né? Orientou mesmo, ó, apresenta lá, né? Pior que faz, eu trouxe eles orientando que a gente tem. Então, é muita coisa, eu sei, ainda mais Lembrar nesse de, encontro. lembrar de uma, vai lá, acho que deu certo. Bom, Peguem leve nas perguntas. tem pouco tempo, vou fazer um pinga-fogo rapidinho, tá? Porque o tempo acabou avançando, né? Eu acho que assim, então assim, ó, gente, é igual aquelas entrevistas de TV. Alguém que está assistindo quer comentar, fazer uma pergunta? Aí, Tá. Pode falar? pode. Eu tinha só uma sugestão para o Josué. Josué, eu vi recentemente até um evento aqui da Universidade de Fortaleza, uma apresentação que falava da governança da água. Depois dá uma Sim. olhada para ver se não te interessa, em vez de tu falar da governança pública no contexto mais amplo, tu falar no contexto mais específico da governança da água. Até o pessoal falou, professor, acho que era a senhora que tinha que estar orientando, porque meu pesquiso na área de governança, falei, mas da água não, meu é governança pública, é governança corporativa e governança familiar. A da água não cheguei ainda lá, não. Mas dá uma olhada, Ô, só uma sugestão, pode ser que te sirva. Derlene, eu agradeço. Inclusive, super aceito. E se você puder me passar o título do trabalho, o autor, algum contato, seria muito valioso, porque esse trabalho que eu estou apresentando aqui, ele é inicial ao meu processo de pesquisa e de mestrado. Então, ele vem nessa coisa bem macro para eu É, chegar no meu projeto de Eu mestrado, vou, que já é eu governança vou, da água. eu vou colocar o meu e-mail para ti aqui no chat e depois tu me manda uma mensagem que eu te coloco em contato com a aluna, que é uma aluna nossa de doutorado, que está fazendo essa pesquisa. E aí, de repente vocês podem até trocar, né, aí, material. Inclusive, Josué, Pronto. que a Oderlene é uma pessoa muito tranquila, mas a Oderlene tem uma trajetória boa nesse campo de governança, viu? Então, só dá um Google no nome dela que vai surgir um monte de trabalho dela, tá? Muito legal. Vou te mandar um e-mail já, né? Mas eu só vou te responder depois que eu vou entrar para então outro artigo ainda, que esse eu estudei, ver se tu estava preparado. Ah, sim. Bom, vou fazer rapidinho, então, pinga-fogo. Ó, na Adriele, eu fiz uma observação aqui, um comentário, que ela falou um pouco ela fez toda uma discussão sobre previdência, que é bem interessante. Eu tenho duas questões, mas tem que ser bem rápido, hein, André? Primeiro, você falou da questão que o foco do documento foi muito sobre contábil e não na questão social, mas aí tem uma pergunta interessante, que é, no caso, por exemplo, o fato do BPC atual, né, o benefício de prestação continuada, ele dá um salário mínimo igual o cara que contribui o MEI, igual o cara que contribui por idade, sem contribuir nada, né? Então, uma pessoa que contribui 15 anos, se aposenta por idade, ganha um salário mínimo. Ou a pessoa que não contribui nada, mas que depois não tem como se sustentar, o BPC, nesse conceito de seguridade, vai lá e também garante um salário mínimo para ele. Não mina os incentivos em relação à contribuição, e aí discute, e aí acaba atrapalhando um pouco, e é por isso que tem essa lógica contábil mesmo, né? O MEI gera apenas um salário mínimo também, né? Então, essa é a primeira perguntinha, bem rápida. E segundo, aí um ponto de vista de quem analisou muito documento público, né? Eu sou historiador de formação. Eu acho que assim, no seu trabalho de disciplina ele é legal, mas talvez até repactuar o título, tá? Naquela discussão de minha leitura. Você dá a impressão de que é o discurso público, mas na verdade você analisou a exposição de motivo, né? Eu, como historiador, quando eu penso em discurso público, eu já imaginando você analisando
o G1, né, analisando o estado de Minas. Se você analisou só a exposição de motivo, talvez aí isso influencia também na análise, porque a comunicação é o executivo mandando para o legislativo, né? E aí é uma discussão técnica num ambiente mais fechado, minha opinião, tá? Mas responde a primeira principalmente, a segunda é só uma dica, talvez, de mudar o título. Talvez não mudar o objeto, mas talvez deixar mais específico o título, o quão ele está falando, você está analisando um documento específico. Eu trabalhei em arquivo, tá? Então, assim, é um documento que você está pegando. Aí eu fiquei, como posso dizer, eu esperava, quando eu peguei para ler seu texto, eu esperava uma discussão mais pública, e aí você fez uma análise de discurso meio focada. Talvez repactuar o título e resumo, você que pensa em talvez publicar, tal, alguma coisa do gênero, acho que melhoraria a relação título, resumo e o que entrega, tá? Mas rapidinho, tem 2 minutos. Ai, meu Deus, eu não consigo falar rápido. Mas, enfim, É rápido. questão do BPC, realmente até um ponto que quando eu pensei nessa questão da previdência, né, da sustentabilidade, eu queria construir um artigo até mais nesse sentido, porque justamente né, o BPC ele tem um custo muito alto na conta ali da previdência, né, porque a previdência também, querendo ou não, ela tem esse aspecto assistencial, que é muito pouco falado, né? Uma parte dela é para essa questão assistencial, porque o BPC, no fundo, sai da previdência. Só que o que acontece? O BPC ele não é tão igual assim quanto o MEI ou quanto uma previdência, quanto um benefício previdenciário, porque não tem o 13º, por exemplo, né? E esse valor, ele nem sempre foi igual ao salário mínimo. Atualmente está fixado que o valor é de um salário mínimo, né? Mas isso também pode mudar, né? Não quer dizer que vai ser sempre o salário mínimo. Então, assim, ele é um benefício muito importante, porque realmente as pessoas que não contribuíram, elas precisam sobreviver de alguma forma, né? E na velhice ou por alguma invalidez, ela não tem mais a força de trabalho, então o governo ele tem que arcar com essas pessoas, né? Porque como que ele vai deixar essas pessoas simplesmente perecerem? Então essas pessoas elas são responsabilidade do Estado. E a questão que eu acho que sim pode impactar muito nessa questão atuarial, né, contábil, o que eu acho, assim, ao meu ponto de vista, é que se deveria investir mais no mercado formal de trabalho, sabe? Por que que essas pessoas não contribuíram ou chegam lá no final da vida e têm que contar com o BBC? Isso aí já é uma perspectiva minha também, mas tem alguns estudos que apontam isso. Não é porque a pessoa não quis trabalhar, né? Eu, pelo menos, não sou a favor desse discurso, é porque realmente a pessoa não tem oportunidade de ter um trabalho formal. Se você for ver as pessoas no Brasil, igual, né, com essa mudança de se aumentar muito o tempo de contribuição, as pessoas não conseguem. Se uma pessoa entra no mercado de trabalho formal, jovem, com 20 anos, depois por algum motivo sai e ela já está com 40, 45 anos, é muito difícil ela conseguir se inserir novamente no mercado de trabalho formal, entendeu? Ela vai ter que acabar optando pela informalidade. Então, é muito comum aqui no Brasil as pessoas não terem o tempo de contribuição. Mas aí, por que que elas não têm o tempo de contribuição? É porque não existe um trabalho de formal, um mercado de trabalho formal estruturado. A gente não tem políticas nesse sentido. Então, não adianta a gente Entendi. querer ter uma previdência sustentável se a gente não tem um mercado de trabalho formal e um está ligado ao outro, entende? Mas realmente é super Entendi. preocupante essa questão do BPC e realmente é algo a se pensar. Então, é um grande problema público aí, né? Que espero que Abraça isso daí, ó. é, Abraça daí algum capítulo aí da sua é, tese. Tá então, é boa. porque eu estudo assim, mas realmente, aí já pegando o gancho da outra pergunta, depois o Marco Aurélio, né, que é o professor que está como autor do trabalho, realmente ele falou dessa questão do título, inclusive a gente já mudou, mas é porque eu mandei pro evento e ele não tinha olhado ainda 100%, sabe? Então, só depois que ele falou, olha, Adriana, tem que mudar o título, foi o feedback que ele me deu contra os apontamentos. Só que eu sou ansiosa, eu já tinha mandado pro evento e não teve como alterar. Mas é algo que a gente já pensou, porque de início também eu gostaria de ter Fica, feito fica a essa, dica, então. sabe? Eu até coloquei de estudo futuro justamente por isso. E quando Fica a eu fiz dica, então, tá? do Pierre Charodot, que eu aprendi essa metodologia, ele analisa mais, geralmente as pessoas analisam mais a mídia mesmo, sabe? Só que aí por uma questão de tempo, de atropelamento de outras questões, eu tive que analisar o documento mesmo. Tá Entendeu? ótimo, mas fica a dica, tá bom? A do Igor, a do Josué primeiro, eu vou falar porque é só uma observação, tá, Josué? Não vou fazendo a pergunta para você, tá?
Aí você culpa a Adriele, que a Adriele ocupou seu tempo, tá? Depois vocês se discutem aí nos próximos seminários que vocês tiverem. Eu senti minha sugestão, e aí a Oderlene, que é na área, pode até, depois, já que você vai trocar e-mails com ela, mas eu senti que ficou um pouco no meio do caminho. Você falou que você fez uma revisão narrativa, mas aí depois você começou a descrever vários aspectos que você levou em conta na hora de separar os artigos. E aí, na minha opinião, você ficou no meio do caminho entre uma sistemática e uma narrativa, porque a narrativa é justamente uma revisão mais solta, né? É uma revisão que você pega os principais clássicos, você parte da sua erudição, e você começou a descrever o seu método, só que você não colocou os descritores, você não colocou quantas repetições foram encontradas nas várias bases. Então, eu acho que você pode até aprimorar e deixar que uma revisão sistemática, por exemplo, da literatura, mas controlar as variáveis dos artigos que você buscou, tá? Minha impressão aqui, tá? Vendo o seu trabalho. E no caso que você falou a dica que a Oderlene deu de fazer uma governança da água, né? Aqui em São Paulo tem um modelo bem interessante. Aqui em São Paulo a gente tem várias empresas de gestão de água, tá? Não é só a Sabesp, eu sou de São Paulo. Sabesp, a gente tem a agência reguladora, a gente tem a empresa de águas, a gente tem a SP Águas, a gente tem a agência reguladora de saneamento. Então, se você puder dar uma olhada como que o São Paulo faz aqui, mesmo que seja para criticar, mas é interessante que recentemente a Arcesp, a Agência Reguladora de Saneamento, foi fortalecida, a agência ganhou uma autonomia ímpar aqui, então, de repente, até para você analisar melhor, tá? E é mais isso aí, eu tinha mais essa observação em relação ao seu trabalho, tá bom? Certo. Você tinha alguma pergunta, Estela? Porque Não, eu só fiz uma observação. Tá. Pronto. Vou te falar que o estudo do caso do Ceará, governança da água no Ceará, já é identificado como um estudo futuro, porque eles são modelos Legal. na gestão de águas do Brasil. E São Paulo também é um objetivo de estudo, por também ser um modelo, mas em uma característica completamente diferente da do Ceará. A do Ceará eu vou para aquele olhar do semiárido, do sertão, e aqui em São Paulo já é a questão econômica, né? E vou te dizer, sistemática desse processo que já é completamente urbano, né? Então, por Legal. características distintas. Muito obrigado pelas dicas. E a metodologia, no início, eu deixei a revisão narrativa porque é um trabalho inicial, como eu disse, ele é trabalho de uma outra disciplina, então eu acabei não mudando. Eu aprimorei ali a descrição, coloquei as tabelas, e aí eu não vi como uma sistemática, então eu deixei como uma narrativa. Mas com Mas aí certeza. quando é narrativa, aí você nem precisa gastar tanta energia, entendeu? É uma coisa mais sua, entendeu? Você não precisa expor as Entendi. tabelas, é uma revisão narrativa, ponto. Aí como você saiu falando, eu falei, nossa, ele fechou na sistemática. Então, eu acho Bom, que vale esse esforcinho a mais para chegar na sistemática e finalizar a isso, e aí gera metodologia. um bom artigo. E do Igor, eu só, assim, o tempo não vai dar mais, gente, eu tenho que entrar numa outra, eu e a Derlene, a gente tem que ir para Também, só deixar, Igor, achei bem interessante o seu trabalho, tá? O único ponto, eu pondero, quem sou eu, tá, gente? Eu estou moderando, porque eu gostaria de fazer perguntas, né? Eu acho que, assim, eu não vi no seu trabalho outros comparativos. Em alguns momentos, você que é craque em quant aí, em alguns momentos você não tem o que seria o grupo controle, né? Você coloca que aumentou o ensino superior, a titulação de professores doutores, ou aumentou os cursos de graduação, não reúne. Mas não seria, por exemplo, uma expansão natural, que as privadas também expandiram, né? No resto do mundo, na América Latina, não sei, no Canadá, né? Porque fica aquela coisa do milagre brasileiro, né? Eu sou historiador. Todo mundo fala que milagre brasileiro a gente cresceu pra caramba, mas se você colocar em perspectiva global, a gente cresceu na média do mundo. Então, o pessoal endeusa um pouco o regime militar porque fez o milagre brasileiro, mas o milagre brasileiro, na verdade, era uma grande tendência mundial. Então, eu acho que talvez se você tiver algum controle ou algum argumento também, foi graças ao Reúne, porque na Argentina caiu, no Canadá caiu, Inglaterra fechou a universidade, e no Brasil você começou, na Índia, né?
eu acho que isso talvez enriqueceria ainda mais o seu trabalho, que está muito legal em método, tá? Está muito Uhum. bom a metodologia do seu trabalho, né? E só caracterizar um pouco mais o que você entende por democrática, né? Você fala que a expansão é democrática, né? Ela é democrática ou equitativa, né? Ela é, ela é democrática ou equitativa, né? Equitativa, ela está sendo bem distribuída, mas democrática a gente acaba associando ao perfil de conformação, né? Da política, e não necessariamente o como você atende a política pública. Geralmente não existe uma política pública democrática. As políticas públicas geralmente são equitativas, né? Elas são redistributivas, não necessariamente uma política pública é democrática em si, na sua implementação, tá? Mas só para aprimorar aí, eu gostei bastante do seu trabalho, não vai dar tempo da gente falar mais. Roderlene, Infelizmente. 18 horas. A vamos gente, para os nossos. Gostei amanhã que a gente bastante do seu vai... também. Gostei Tá, bastante do obrigada. seu, tá? Igor, quer falar alguma coisa? 30 segundos, só para a gente fechar a Stanley, sala? só ser breve, então, vou agradecer assim, né? Eu tinha ponderações para fazer mesmo, mas não vai dar tempo, infelizmente, porque todo mundo tem que ser liberado agora, também tem que ir para outro prédio. Mas, assim, só agradecer mesmo, eu vou considerar assim, deixar mais robusto essas questões que você falou, muito importante mesmo, tá? Muito obrigado, gente. Gente, Tchau, prazer, boa Ederlene, noite. prazer, Até a obrigado, próxima. gente. Prazer todo Prazer. mundo e quem assistiu também, tá? Larissa, Glauber, tá aqui os nomes aqui. Vamos para as outras, vamos para as próximas, tá? Tchau. Prazer, até Tchau, mais, gente. Parabéns. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.